Diane Keaton's cause of death has been revealed. Her family shared a statement with People magazine, revealing that she died from pneumonia on October 11th. O silêncio veio primeiro. 11 de outubro de 2025. A luz da manhã se espalhou pelas janelas da Califórnia. Uma xícara de chá estava quente sobre a mesa. Óculos de leitura repousavam ao lado de um diário aberto. A caneta havia parado no meio de uma frase. Diane Keaton havia partido. 79 anos de risadas, desgostos e desafios se reduziram a um único suspiro que se desvanecia para sempre. A mulher que fez com que milhões se sentissem vistos havia desaparecido silenciosamente enquanto o mundo dormia. Sua filha a encontrou na biblioteca que ela chamava de casa quieta. Cabeça inclinada em direção à luz do sol, olhos semifechados. O quarto ainda guardava seu calor, mas seu espírito já havia partido. Em questão de horas, a notícia se espalhou pelo mundo como a própria dor. Hollywood havia perdido sua consciência. O cinema havia perdido sua alma. Mas a história real não era sobre sua morte. Era sobre as décadas de batalhas silenciosas que ela sobreviveu para chegar lá. Os amores que se esvaíram. A solidão que persistiu por trás de cada sorriso. Esta é a verdade não contada dos últimos dias de Diane Keaton e o desgosto que a assombrou até o fim. Antes do Oscar, antes de Annie Hall, antes de o mundo conhecer seu nome, havia apenas silêncio. Diane Hall nasceu em 5 de janeiro de 1946, sob a cálida ilusão do sol de Los Angeles. Seu pai, Jack, um engenheiro civil, acreditava que disciplina era o mesmo que amor. Sua mãe, Dorothy, coroada Mrs. Los Angeles em 1955, havia trocado sonhos teatrais por deveres domésticos. Dentro de sua casa, as aparências eram religião. 4 filhos alinhados para o jantar, graças antes das refeições, risadas reservadas para os convidados. Por baixo de tudo, vivia um silêncio tão pesado que moldava os ossos. A jovem Diane assistia à luz de sua mãe se apagar em câmera lenta. Os aplausos substituídos pelo barulho de louças. O espelho que outrora refletia beleza agora testemunhava apenas exaustão. Aos 9 anos, ela se postava nas portas da cozinha, assistindo a sua mãe sorrir para todos, menos para si mesma. Essa observação gravou um voto em seu jovem coração. Não vou viver a vida da minha mãe. Enquanto outras meninas sonhavam com cercas brancas, Diane sonhava com fuga. Professores a chamavam de difícil. Colegas a chamavam de estranha. Mas ela não estava quebrada. Estava se libertando. Sua salvação chegou no ensino médio, sob a luz tremulante do palco. Ela interpretou Blanche DuBois, tremendo, mas destemida. Foi a primeira vez que me senti vista, ela recordou. Não era atuação, era sobrevivência. Em 1966, aos 20 anos, ela empacotou sonhos e dor em uma única mala e partiu para Nova York. Ela se matriculou no Neighborhood Playhouse, carregando as ambições perdidas de sua mãe e sua própria defiança silenciosa. Elas abandonaram Paul e adotaram o nome de solteira da mãe, Keaton. Toda vez que elas dizem Senhorita Keaton, ela sussurrou. Elas estão dizendo o nome da minha mãe. O inverno em Manhattan era punição. Cinzento, interminável, frio até os ossos. Ela encontrou um apartamento estreito no Upper West Side, com papel de parede descascando e paredes tão finas que as discussões dos vizinhos sangravam em seus sonhos. O radiador tossia, em vez de aquecer. Todas as noites, ela dormia com seu casaco. Fora, a cidade pulsava e cintilava, mas dentro daquele quarto, o silêncio era mais alto do que o tráfego. Nova York não era um sonho. Era um teste de resistência. As manhãs chegavam cinzentas e amargas. Ela se postava em filas de audições intermináveis que terminavam antes de começar. Muito alta, muito estranha. Não o tipo. As palavras grudavam nela como geada, mas ela continuava andando. Sapatos finos, orgulho mais fino, vontade inquebrantável. Ao meio-dia, ela era uma garçonete servindo mesas onde ninguém se lembrava de seu rosto. À noite, ela cantava em porões tão enfumaçados que as paredes pareciam respirar.
Sua voz trêmula se elevava acima do burburinho das conversas e do tilintar de moedas nas noites mais frias. Ela caminhava pelas ruas para se manter aquecida, muito orgulhosa para pedir ajuda, muito teimosa para desistir. O jantar era frequentemente chá e meia fatia de pão, que ela fingia ser Those strolls suddenly stopped. Rescue 19, person down. Paramedics arrived here Saturday morning at Diane's Brentwood home. suficiente. Ela empenhava sapatos velhos para pagar o aluguel. Pulava o metrô para comprar café. Escrevia diálogos à luz de velas quando a energia era cortada. Havia noites em que ela pressionava as mãos nas janelas frias, apenas para sentir algo real. A cidade era ensurdecedora. Ela diria mais tarde, mas eu nunca me senti tão desouvida. Quando a desesperança se aproximava demais, ela sussurrava para a escuridão. Ainda não. A solidão se tornou sua sombra, mas em algum lugar por baixo, um fogo silencioso começou a arder. Uma fome teimosa que se recusava a morrer. Então, em 1968, após 2 anos de rejeição e quase fome, o telefonema chegou. Uma revivificação da Broadway chamada Hair estava procurando alguém cru, não polido, dolorosamente real. Diane fez o teste descalça, nervosa, tremendo, mas completamente viva. Pela primeira vez, ela não se apresentou para aprovação. Ela se apresentou para sobreviver. O diretor a observou em silêncio, então sussurrou: "Não mude nada." Naquela noite, ela se postou sob a luz quente do palco, descalça novamente, o batimento cardíaco ecoando na escuridão. Pela primeira vez, ela se sentiu vista. À medida que a música se elevava, algo dentro dela se abriu. O silêncio que ela carregara por 20 anos se partiu em som. A plateia não viu perfeição. Viu a verdade. Quando ela disse mais tarde, "Eu me construí a partir do medo", foi confissão, não metáfora. O medo, a fome, a rejeição e o frio a haviam salvo. Era sua armadura. Era sua força. Mas até o triunfo deixou sua marca. A fama lhe deu tudo, exceto a única coisa que ela realmente queria. Ser escolhida, ser abraçada, ser amada do jeito que ela amava os outros, plenamente, desesperadamente, sem condição. Mas o amor nem sempre ecoa de volta. E algumas pessoas amam deixando. A maior ferida de sua vida não era profissional, era pessoal. E tinha um nome: Alpuxino. E se o amor que definia sua vida também fosse a ferida que nunca sarou? Eles se conheceram em 1971, no set de O Poderoso Chefão. Ela tinha 25 anos, radiante, com risos nervosos e esperança, sem reservas. Ele tinha 31, brilhante e insondável, já meio perdido na sombra de seu próprio gênio. Algo não dito começou a vibrar entre eles, uma frequência que apenas 2 corações solitários podiam ouvir. "Eu estava louca por ele desde o início", ela confessou mais tarde. Quem os viu juntos disse que não era paixão que compartilhavam, mas reconhecimento. 2 almas que entendiam a dor de querer o mundo e ainda se sentirem completas. Nos primeiros anos, a felicidade era surpreendentemente simples. Entre as cenas, eles se sentavam juntos, o silêncio entre eles vivo com significado. Às vezes, eles liam linhas do roteiro. Às vezes, apenas assistiam ao sol se mover pelas paredes do estúdio. Ela o fez rir até que ele escondeu seu sorriso atrás da mão. Ele a fez se sentir segura em um mundo que exigia muito. "Não precisávamos falar", ela disse uma vez. Bastava apenas estar lá. Era um amor construído sobre uma base frágil. Um amor compartilhado com um homem que já lutava com seus próprios demônios. Um homem que não podia se comprometer plenamente com o consolo que ela oferecia. Um homem que, à sua maneira, estava tão perdido quanto ela. Eles tiveram um filho, um menino chamado Ronan, nascido em 1975. Um momento de alegria compartilhada. Um breve alívio do peso de suas próprias lutas individuais. Mas até na paternidade, as fissuras começaram a aparecer. Francis, consumido pelo trabalho, estava frequentemente ausente, deixando Diane para assumir as responsabilidades de criar um filho sozinha. O silêncio entre eles cresceu. Não o silêncio confortável da intimidade compartilhada,
mas o silêncio pesado das ressentimentos não expressas. Os filmes vieram, os elogios seguiram, mas a felicidade permaneceu elusiva. O peso da expectativa pressionou sobre ela, um lembrete constante de seus próprios fracassos percebidos. Ela tentou preencher o vazio com o trabalho, com amigos, mas a solidão persistiu, uma dor surda em sua alma. Eu costumava pensar que o sucesso me faria completa, ela disse uma vez. Mas talvez ele apenas me desse permissão para ser quebrada em público. E à medida que os anos passavam, a distância entre ela e Francis cresceu. Não em milhas, mas em espaço emocional. O homem com quem ela havia se apaixonado parecia desaparecer, substituído por uma figura distante e enigmática. O silêncio entre eles se tornou um abismo, separando-os um do outro. Depois de O Poderoso Chefão, seus caminhos se divergiram. Francis, impulsionado pela ambição, se imergiu em seu trabalho, raramente encontrando tempo para sua família. Gianni, deixada para navegar as complexidades da maternidade e um casamento falho, buscou consolo em seus próprios empreendimentos criativos. Eles tentaram fazer funcionar. Eles foram à terapia, buscaram orientação de amigos e familiares. Mas o dano era muito profundo, as feridas muito antigas. O silêncio entre eles se tornou uma parede, impenetrável e intransponível. Eles eventualmente se separaram, uma separação silenciosa e amigável que chocou o mundo. Não houve escândalo, nenhuma recriminação amarga, apenas uma aceitação cansada do inevitável. Francis nunca se casou, novamente. Gianni, também, permaneceu solteira, aparentemente contente em viver uma vida de solidão e independência criativa. Mas abaixo da superfície de sua existência aparentemente sem preocupações, uma profunda tristeza permaneceu. Ela encontrou consolo em seu trabalho, dirigindo filmes, escrevendo ensaios e defendendo causas em que acreditava. Mas a solidão permaneceu, um lembrete constante do amor que ela havia perdido. Ela tentou seguir em frente, encontrar felicidade em outro lugar. Ela namorou outros homens, viajou pelo mundo, abraçou novas experiências. Mas nada podia preencher o vazio deixado por Francis. Ele permaneceu uma presença constante em sua vida, uma lembrança amarga de um amor que poderia ter sido. Eles conversaram ocasionalmente, suas conversas temperadas com uma mistura de afeto e arrependimento. Foi como se fossemos dois navios passando na noite, ela disse uma vez. Estávamos sempre lá, mas nunca realmente juntos. À medida que ela se aproximava de seus últimos anos, ela encontrou uma medida de paz, aceitando as imperfeições de sua vida e abraçando a solidão que havia se tornado sua companheira. Mas o silêncio permaneceu, um lembrete constante do amor que ela havia perdido, dos sonhos que ela havia abandonado, da vida que ela poderia ter vivido. E naquela manhã fatídica de 11 de outubro de 2025, enquanto ela sentava em sua biblioteca, caneta na mão, tentando capturar a essência de uma vida vivida, o silêncio finalmente a reivindicou. A caneta parou, a luz se apagou, e Diane Keaton, a amada atriz, o ícone de uma geração, deslizou para o silêncio eterno. Suas últimas palavras, não ditas, permaneceram suspensas no ar, um eco comovente de uma vida vivida à sombra do silêncio. O silêncio que havia sido seu companheiro constante. O silêncio que, por fim, a reivindicou. O fim de uma era. E, à medida que os anos se passavam, uma melancolia silenciosa se abateu sobre Hollywood, uma mudança sutil na forma como entendíamos a fama, a vulnerabilidade e o poder duradouro do coração humano. Tornou-se claro que o legado de Diane Keaton não se resumia simplesmente aos filmes que ela fez, aos prêmios que ganhou ou ao estilo que definiu. Era sobre a coragem que ela encarnou, a honestidade que compartilhou e a graça com que navegou as complexidades de uma vida vivida sob os holofotes. Ela entendeu, talvez melhor do que a maioria, que até as estrelas mais brilhantes lançam sombras, e foi nessas sombras que as verdades mais profundas foram frequentemente reveladas. O riso que ecoou nos estúdios começou a desvanecer, substituído por uma sensação generalizada de perda, um reconhecimento comovente de que uma geração de ícones estava passando lentamente. Não era apenas o fim de uma era, era o fim de uma forma de ser,
Uma época em que a sinceridade e a autenticidade eram ainda valorizadas acima de tudo. Uma época em que a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma fonte de força. Uma época em que ainda era possível acreditar que o amor poderia conquistar tudo. E então, como se para sublinhar a fragilidade até das narrativas mais cuidadosamente construídas, um novo capítulo se desenrolou, um que desafiaria tudo o que pensávamos saber sobre o mundo aparentemente idílico de Diane Keaton. A notícia se espalhou, inicialmente como um sussurro, então como uma onda de choque, de que seu filho, Duke, havia sido preso e acusado de assassinato. Os detalhes eram brutais, horríveis, um contraste marcante com o calor e a luz que sempre definiram a imagem pública de sua mãe. Um jovem, mal saído dos 20 anos, acusado de tirar a vida de outra pessoa, destruiu a ilusão de perfeição que cercava a família Keaton. O mundo assistiu, atordoado, à medida que a notícia se espalhava como fogo, transformando a narrativa de um ícone amado em uma trágica história de perda e coração partido. As mídias sociais explodiram com especulações, indignação e uma sensação palpável de incredulidade. Como isso poderia acontecer? Como o filho de Diane Keaton, criado em tal privilégio e cercado de amor, poderia ser capaz de tanta violência? O julgamento se tornou um espetáculo, uma febre midiática que expôs o lado sombrio até das famílias mais celebradas. A sala do tribunal estava lotada de repórteres, fotógrafos e curiosos, todos ansiosos para testemunhar o desenrolar de uma família aparentemente perfeita. Duke, outrora um jovem vibrante e promissor, apareceu magro e retraído, uma sombra de seu antigo eu. Diane Keaton, seu rosto marcado pela angústia, sentou-se silenciosamente na galeria, seus olhos fixos no filho, um apelo silencioso por compreensão e perdão. A promo. Tori apresentou um caso convincente, detalhando os eventos que levaram ao assassinato, pintando um quadro de um jovem problemático lutando contra a dependência e problemas de saúde mental. A defesa argumentou que Duke não era responsável por suas ações, que ele era uma vítima das circunstâncias, um peão em um jogo maior de dependência e desespero. O júri deliberou por dias, lutando com as evidências, os argumentos e o peso da responsabilidade. E então veio o veredito: culpado. A palavra ecoou pelo tribunal, silenciando os sussurros, extinguindo a esperança. O mundo de Diane Keaton desmoronou ao seu redor. A base de sua vida cuidadosamente construída espatifada em 1 milhão de pedaços. A imagem dela, congelada em um momento de dor inexprimível, se tornou um símbolo de uma família dilacerada, uma tragédia encenada no palco do mundo. A sentença foi de prisão perpétua sem liberdade condicional, um golpe devastador para uma família já atordoada pela perda. Duke foi levado embora, engolido pelo sistema, seu futuro sombrio e incerto. Diane Keaton foi deixada para recolher os pedaços, para navegar um mundo que havia subitamente se tornado irreconhecível. O riso havia parado. Os aplausos haviam desvanecido. O holofote havia se deslocado, lançando uma longa sombra escura sobre uma vida que uma vez parecerá tão brilhante. A mídia, implacável em sua busca por uma história, dissecou todos os aspectos do caso, examinando minuciosamente o passado da família Keaton, procurando pistas para explicar a tragédia. Entrevistas antigas foram revisitadas, fotografias da família foram analisadas, todos os detalhes examinados com minúcia. O público, faminto por respostas, exigiu explicações, procurando alguém para culpar, algo para entender. Mas não havia respostas fáceis. Não havia explicações simples. A vida, como Diane Keaton havia aprendido, era complicada e cheia de reviravoltas, perdas devastadoras e momentos de profunda tristeza. Ela sempre havia sido uma mulher de força, uma sobrevivente, mas isso era um fardo que ela mal podia suportar. O peso das ações de seu filho, a vergonha de sua sentença, a dor de sua ausência, ameaçavam esmagá-la. E ainda, mesmo no meio dessa dor inimaginável, Diane Keaton encontrou uma medida de consolo. Ela encontrou conforto no apoio inabalável de seus amigos e familiares, no desborde de simpatia de fãs ao redor do mundo e na força silenciosa de seu próprio espírito. Ela lembrou das lições que havia aprendido ao longo dos anos, a importância da resiliência,
o poder do perdão e a beleza duradoura do coração humano. Ela lembrou das palavras de sua mãe, ecoando ao longo dos anos, mesmo na noite mais escura, há sempre um vislumbre de esperança. Ela se apegou a esse vislumbre, recusando-se a ser consumida pelo desespero. I don't want to make those sacrifices, and the bottom line is nobody should have to. Nobody thinks of me a badass because the implication of being badass is like, oh. Ela resolveu honrar a memória de seu filho defendendo a conscientização sobre a saúde mental, lutando pela reforma da justiça criminal e falando contra as injustiças que assolam nossa sociedade. Ela sabia que sua jornada seria longa e difícil, mas ela não estava sozinha. Ela tinha o amor de sua família, o apoio de seus amigos e a crença inabalável no poder da esperança. Ela continuaria, não por si mesma, mas por seu filho, pelas vítimas da violência e por todos aqueles que foram tocados pela tragédia da perda. E à medida que os anos passavam, Diane Keaton começou a se curar, lentamente mas com certeza, reunindo os fragmentos de sua vida despedaçada. Ela encontrou consolo em seu trabalho, em seu jardim e nos momentos quietos de reflexão. Ela aprendeu a viver com a dor, a abraçar as imperfeições e a apreciar a beleza de cada momento fugaz. Ela se tornou um farol de esperança para os outros que lutam com a perda, um símbolo de resiliência diante da adversidade. Ela compartilhou sua história com o mundo, falando abertamente e honestamente sobre sua dor, suas lutas e seus triunfos. Ela inspirou inúmeras outras pessoas a encontrar força dentro de si mesmas, a superar seus desafios e a viver suas vidas ao máximo. E ao olhar para trás em sua vida, Diane Keaton percebeu que mesmo no meio da tragédia, havia beleza, havia graça e havia esperança. Ela havia perdido um filho, mas havia ganhado uma compreensão mais profunda do coração humano. Ela havia sofrido uma perda profunda, mas havia encontrado um propósito renovado. Ela havia enfrentado sua hora mais escura, mas havia emergido mais forte, mais sábia e mais compassiva do que nunca. E ao se posicionar no limiar de um novo capítulo em sua vida, Diane Keaton sorriu, um sorriso quieto e conhecido que falava de uma mulher que havia vivido uma vida plena e significativa, uma mulher que havia enfrentado a adversidade com coragem e graça, uma mulher que havia aprendido a encontrar beleza no meio da tragédia, uma mulher que nunca havia desistido da esperança. O legado continuou. A luz não era uma iluminação súbita e cegante, mas um brilho suave e persistente que emanava de dentro. Ela começou como um vislumbre, uma pequena faísca de esperança que se recusava a ser apagada pela escuridão avassaladora. Diane havia aprendido, ao longo dos anos de navegar pelas complexidades da vida e da perda, que a luz não era algo a ser perseguido ou exigido. Era algo a ser nutrido, protegido e permitido crescer em seu próprio tempo. Era um testemunho da resiliência duradoura do espírito humano, um farol que lembrava que mesmo diante da tragédia inimaginável, a beleza, a graça e a esperança ainda podiam existir. O trabalho que ela havia empreendido na defesa da saúde mental havia florescido a partir dessa luz interior. Não era um gesto performático, era uma necessidade visceral, nascida da dor crua de entender as lutas de seu filho. Ela começou cautelosamente, participando de fóruns comunitários pequenos, compartilhando silenciosamente suas observações sobre os fracassos sistêmicos que frequentemente contribuíam para a doença mental e suas consequências devastadoras. Ela falou sobre a necessidade de cuidados de saúde mental acessíveis e a preços acessíveis, de programas de intervenção precoce e de uma sociedade que priorizasse a compreensão e a compaixão sobre o julgamento e a condenação. A resposta foi inicialmente hesitante, tingida pelo estigma enraizado em torno da doença mental. Mas Diane perseverou, sua honestidade e vulnerabilidade inabaláveis lentamente desgastando as paredes do mal-entendido. Ela compartilhou histórias, não apenas sobre a dor de seu filho, mas sobre as lutas que ela mesma havia enfrentado ao longo de sua vida, as pressões da fama, as ansiedades da maternidade, a batalha constante para reconciliar sua persona pública com seu privado. Essas revelações pessoais ressoaram profundamente com o público, criando um senso de experiência compartilhada e fomentando um clima de abertura e aceitação.
Seu compromisso com a reforma da justiça criminal espelhava seu foco na saúde mental. Ela sabia, intelectualmente, que as ações de seu filho foram impulsionadas, em parte, pela doença mental. Mas ela também entendia as complexidades do sistema legal, as desigualdades que impactavam desproporcionalmente as comunidades marginalizadas e a necessidade urgente de abordagens de justiça restaurativa. Ela começou a trabalhar com organizações dedicadas a reformar as diretrizes de sentenças, defendendo alternativas à prisão e promovendo programas de reabilitação para ofensores. Ela não se esquivou das conversas desconfortáveis, desafiando as narrativas predominantes sobre crime e punição. Ela falou eloquentemente sobre a importância de abordar as causas raiz da violência, pobreza, falta de educação, racismo sistêmico, e de criar uma sociedade que oferecesse oportunidade de redenção e uma segunda chance. Ela se tornou uma voz poderosa para aqueles que se sentiam silenciados, para aqueles que se sentiam esquecidos, para aqueles que haviam sido apanhados em um sistema que muitas vezes perpetuava ciclo de desespero. O jardim se tornou seu santuário. Depois que o choque inicial e a dor se dissiparam, Diane encontrou consolo no ritmo tranquilo da natureza. O ato de cuidar de suas plantas, plantar sementes, nutrir mudas, podar galhos, se tornou uma forma de meditação, uma maneira de se reconectar com a terra e encontrar um senso de paz em meio ao caos. As cores vibrantes, os perfumes intoxicantes, as texturas delicadas das flores e ervas proporcionaram um refúgio bem-vindo das realidades duras do mundo. Ela viu paralelos entre jardinagem e cura. Assim como as plantas precisavam de luz solar, água e solo fértil para prosperar, o espírito humano também precisava de nutrição, apoio e um ambiente seguro para se recuperar do trauma. Ela percebeu que cuidar de seu jardim também era uma maneira de cuidar de sua própria alma, de permitir que ela mesma fosse nutrida e restaurada. Ela começou a convidar amigos e familiares para se juntarem a ela no jardim, criando um espaço para conexão, risos e vulnerabilidade compartilhada. Seu trabalho também se estendeu ao mentoramento de jovens, particularmente aqueles que lutavam com desafios semelhantes aos de seu filho. Ela entendia que a dor da perda podia ser isolante e esmagadora, e ela queria oferecer uma linha de vida para aqueles que se sentiam perdidos e sozinhos. Ela compartilhou sua história abertamente e com honestidade, enfatizando a importância de buscar ajuda, construir sistemas de apoio fortes e abraçar as próprias imperfeições. Ela não ofereceu respostas fáceis ou lugares comuns. Ela reconheceu as complexidades da vida, a inevitabilidade da dor e a importância de encontrar o próprio caminho para a cura. Ela encorajou seus mentores a serem resilientes, a serem compassivos e a nunca desistir de si mesmos. Ela se tornou uma mãe substituta para muitos, oferecendo um ouvido atento, um abraço confortável e uma crença inabalável em seu potencial. A onda de simpatia de todo o mundo havia sido humilde. Cartas, e-mails e mensagens de mídia social inundaram de pessoas que haviam sido tocadas por sua história, que haviam experimentado perdas semelhantes, ou que simplesmente admiravam sua coragem e graça. Ela leu cada mensagem cuidadosamente, grata pela onda de apoio e tocada pela humanidade compartilhada que a conectava às pessoas em todo o globo. Ela usou essa plataforma para amplificar as vozes dos outros, para compartilhar histórias de resiliência e esperança, e para inspirar as pessoas a tomar ação em suas próprias comunidades. Houve, é claro, momentos de profunda tristeza, dias em que a dor parecia insuperável, quando o peso de sua perda ameaçava esmagá-la. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, ela se agarrou à memória do sorriso de seu filho, ao calor de sua risada, ao amor duradouro que os unia. Ela se lembrou de que não estava sozinha, de que estava cercada por uma rede de apoio e de que tinha um propósito a cumprir. A luz não era um clarão cegante, mas uma centelha constante e persistente, alimentando suas ações, iluminando seu caminho e irradiando para fora, tocando a vida dos outros. Era um testemunho do poder duradouro do espírito humano, da resiliência do coração e da crença inabalável na possibilidade de esperança, mesmo nas noites mais escuras. Era um farol, guiando-a para a frente, iluminando o caminho para os outros e lembrando-a de que, mesmo no meio de uma dor inimaginável,
A beleza, a graça e a esperança ainda podiam existir. O legado não seria apenas sobre a tragédia, mas sobre a transformação, o compromisso inabalável de tornar o mundo um pouco mais brilhante, um pouco mais gentil e um pouco mais compreensivo, um pequeno ato de cada vez. O legado não seria apenas sobre a tragédia, mas sobre a transformação, o compromisso inabalável de tornar o mundo um pouco mais brilhante, um pouco mais gentil e um pouco mais compreensivo, um pequeno ato de cada vez.